Antes de criar o mundo, Jesus já tinha traçado um plano perfeito para os eventos que iriam se desenrolar. Explorar a encarnação de Jesus, nosso Redentor, é um dos aspectos mais profundos da Bíblia. Como podemos compreender a conexão entre o trono divino e sua morte na cruz, superando um abismo aparentemente intransponível? Embora a maioria da teologia cristã concorde que Jesus é Deus, qual é o verdadeiro impacto dessa crença em nossa vida? No final do primeiro século, todos os apóstolos, exceto João, já haviam falecido. João, o autor do livro do Apocalipse, tinha experimentado o martírio nas mãos dos romanos, mas miraculosamente sobrevivera. Agora, desfrutando de um breve período de paz no fim de sua vida e residindo em Éfeso, João estava preocupado com a infiltração de heresias teológicas na igreja, como o gnosticismo, que distorcia a compreensão da natureza de Cristo. Portanto, João iniciou seu livro com palavras cuidadosamente escolhidas para transmitir o verdadeiro conceito de quem era Jesus. João começa seu evangelho com a afirmação: "No princípio era o Verbo". Normalmente associamos o princípio ao início de algo na linha do tempo. João se refere a Gênesis 1 para definir o princípio como o começo de tudo que foi criado no universo. Isso significa que o tempo e o espaço em que vivemos também foram criados por Deus. Da mesma forma, nosso planeta e tudo o que há nele, incluindo a raça humana, não existiam antes de serem criados. Aliás, na criação da Terra, os últimos seres a serem criados foram Adão e Eva. No entanto, a palavra princípio vai além da noção temporal. Se Jesus não existisse, nada existiria. É por meio do seu poder que as coisas foram criadas. É pelo seu poder que elas continuam existindo. O seu poder mantém a existência dos elementos do universo até no nível subatômico. Portanto, Jesus é o princípio da criação, não apenas no sentido de início temporal, mas também na manutenção da existência de todas as coisas. A escolha da palavra verbo na tradução de João Ferreira de Almeida é bastante acertada. Verbo implica ação, dinamismo, algo que não é estático. Ao contrário das palavras comuns que apenas expressam ideias por meio do som, o termo grego logos possui em si o princípio da ação. Quando o logos é proferido, as coisas acontecem pelo próprio poder intrínseco do logos. Em outras palavras, quando Deus disse: "Haja luz", a luz passou a existir pelo poder do logos, da palavra, do verbo, e todo o restante da criação se seguiu a partir desse ato criador. Amigo, isso é realmente fascinante. Jesus é o verbo, a expressão viva de Deus. Isso implica que a palavra pode assumir uma natureza pessoal. Por isso, João afirma: todas as coisas foram feitas por meio dele. Através de Jesus, Deus trouxe à existência o universo. Sem Jesus, a palavra de Deus, nada do que foi criado poderia existir. Desde antes do início, Jesus já existia. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus é divino como Deus, eterno como Deus, poderoso como Deus e intimamente ligado a Deus. É por isso que podemos compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, e não três entidades separadas. Desde o início, essas três divindades estão intrinsecamente ligadas por um vínculo que está além de nossa compreensão e agiram juntas na criação. Chegou para reivindicar o que era legítimo. O universo, assim como o planeta Terra e todas as criaturas que o habitam, tem Deus como seu dono incontestável, visto que Ele é o nosso Criador e aquele que nos sustenta. Contudo, em virtude de nossa faculdade de raciocinar, Deus respeita nossa liberdade de escolha para aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se optarmos por não reconhecê-lo como o legítimo proprietário, temos a prerrogativa de fazê-lo. Não obstante, chegará o dia em que seremos separados definitivamente da vida, enfrentando a destruição completa, condenados à inexistência eterna, como está registrado em Apocalipse 20, versículo 14. Aqueles que lhe pertenciam não o acolheram. Nesse contexto, João começa por referir-se ao povo judeu, a descendência de Abraão com base na linhagem sanguínea. Jesus encontrou resistência até mesmo por parte dos líderes desse povo. Os sacerdotes, escribas e fariseus tinham a responsabilidade de orientar a mente de cada membro da comunidade judaica, a fim de que recebessem de braços abertos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, eles deturparam o verdadeiro significado do reino de Deus. Esperavam que o Messias fosse um líder que os libertaria nacionalmente ou um comandante militar, em vez de compreenderem que ele viera para estabelecer o reino dos céus nos corações humanos,
preparando-os para a vida eterna no céu. Portanto, Jesus foi rejeitado pelos líderes judeus e por uma parcela considerável do povo. No entanto, essa rejeição estende-se a todos aqueles que, ao longo da história, recusaram-se a aceitar Jesus ou distorceram os seus ensinamentos com o intuito de enganar muitos, incluindo as pessoas da nossa geração. No entanto, para todos aqueles que o acolheram, ele concedeu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Querido leitor, é essencial compreender que a ideia de que todos são automaticamente considerados filhos de Deus está equivocada. Embora todos tenham sido criados por Deus, nem todos são automaticamente considerados seus filhos. João esclarece nos versículos 12 e 13 que aqueles que recebem a Jesus e colocam a sua fé nele como seu Salvador e Rei são aqueles que se tornam filhos de Deus, independentemente de serem judeus ou gentios. Essa filiação transcende os laços de sangue e baseia-se, antes de tudo, na fé. Há dois tipos de fé. O primeiro envolve simplesmente o reconhecimento da existência de Jesus, bem como sua posição como Criador e Salvador do mundo. Pode até envolver concordar com princípios religiosos e da lei. Se essa é a extensão de nossa fé, estamos no mesmo nível das convicções que o próprio diabo possui. O segundo tipo de fé vai além disso, acrescentando amor, submissão e confiança, estabelecendo um relacionamento pessoal com Deus. A verdadeira fé busca conhecê-lo e segui-lo, colocando-o como o tesouro supremo. É a crença de que, mesmo que os milagres não aconteçam, nosso Redentor vive e, finalmente, se levantará sobre a terra, conforme Jó 19:25. É agarrar-se às suas promessas, mesmo que não as experimentemos imediatamente. A fé nos mantém firmes, mesmo que isso nos leve à vergonha e à morte. É esse tipo de fé que conduz à vida eterna, e o Verbo se tornou carne. João apresenta de maneira simples, porém impactante, o mistério da encarnação. A palavra de Deus, que por natureza é divina, tornou-se tão plenamente humana quanto qualquer um de nós, ao assumir a forma de uma única célula no ventre de uma jovem em uma vila na Galileia. Jesus não deixou de ser Deus ao se tornar homem, mas voluntariamente ocultou sua natureza divina e limitada dentro das limitações humanas. Ele assumiu a verdadeira essência da natureza humana, conforme Filipenses 2:8. Compreenda, caro leitor, que no universo não existe outro ser que possua duas naturezas simultaneamente. Jesus fez morada entre nós. A palavra grega traduzida como fez morada implica construir uma tenda ou tabernáculo. Da mesma maneira que Deus desejava habitar no meio do povo de Israel através do santuário israelita, Jesus viveu e conviveu conosco, tornando-se um de nós. Ele se identificou com nossas lutas e experimentou nossas alegrias. Jesus viveu a vida humana em todos os estágios, desde a infância até a maturidade. E como homem e Deus, assumiu a culpa por nós, enfrentando a morte na cruz. Moisés teve o privilégio de vislumbrar Jesus pelas costas, enquanto João teve o extraordinário encontro de olhar Jesus face a face e ouvir diretamente de sua boca as palavras da vida. É um privilégio incomensurável tanto para Moisés quanto para João. A boa notícia é que também podemos contemplar Jesus, seja pessoalmente ou por meio das palavras do Evangelho. Podemos ver sua glória, que é a manifestação da bondade de Deus. Ao amarmos até mesmo aqueles que se tornam nossos inimigos e orarmos por eles, estamos de fato contemplando a Deus, pois Deus é amor. Quando praticamos o amor divino em nossa vida, nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. O que é verdadeiramente maravilhoso é que, apesar de Deus ser o Criador do vasto universo, Ele conhece você, de maneira íntima e profunda. Ele sabe até mesmo os seus pensamentos e o número de fios de cabelo em sua cabeça. Enquanto o mundo pode fazer com que nos sintamos solitários, Deus está sempre conosco, ouvindo-nos e conhecendo-nos como se fôssemos a única pessoa no universo. Você pode confiar plenamente nisso, mesmo quando você passar por momentos sombrios e sentir-se terrivelmente sozinho. Pela fé, saiba que Ele está ao seu lado, no vale da sombra da morte. Amigo, não há maior demonstração de amor do que esta. Alguém estar disposto a dar a sua própria vida em benefício de seus amigos. O abismo que separa o trono da glória do nosso mundo mortal agora tem uma ponte, e essa ponte é Jesus. Portanto, mesmo que você não encontre a resposta que tanto desejava em suas orações, mesmo que a doença e a dor persistam, mesmo que a morte venha a alcançá-lo, não perca a sua fé. O próprio Jesus, o Verbo de Deus, nos conforta dizendo: não se perturbe o seu coração.
Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar, voltarei e o levarei para estar comigo, para que você esteja onde eu estiver. Saiba, amigo, que você não está sozinho nem esquecido. Se Jesus cumpriu sua palavra ao dar sua vida por nós, então confie que Ele voltará para celebrar conosco no grande dia. E estaremos unidos a Ele para todo o sempre, ligados pela humanidade que compartilhamos. Se inscreva no canal, comente e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.